Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Adailton Lima, sou professor da UFPA, do campus de Castanhal, né? Sou professor desde 2011 e eu estou aqui como professor convidado, professor Rodrigo Kitt, para mais uma introdução rápida para vocês de uma ferramenta, na verdade é um framework, né? Mais que um framework, mas é uma ferramenta com várias soluções para geração de código, né? Que é o JHipster. Então, eu sei que vocês são da turma de Labs, né? Laboratório de Software, que é uma disciplina que eu já fiz, né? Fiz o curso na UFPA de Belém também, e na época a gente fez um projeto assim, bem prático, né? A ideia dessa disciplina de Labs é a gente focar em criar soluções reais, né? E, e normalmente fica a cargo dos alunos, né? Escolherem a sua tecnologia, escolher qual ambiente ele vai usar para desenvolver, porque o foco do professor, principalmente professor de direito de software, é na questão da solução, né? Porque direito de software não é só programar, né? Tá longe disso, mas também não é só diagrama. É tudo isso junto, né? Direito de software na prática é você criar a solução, pensando no valor, que é a questão dos requisitos, né? Pensando se aquilo realmente vai atender uma demanda real, tipo, se o cliente ou a pessoa lá que você está usando como stakeholder do projeto te, te dizer que quer dessa forma, se você não revisar e avaliar, não, peraí, mas será que isso aqui faz sentido? Será que já não tem coisa pronta, né? Então, o engenheiro de software é aquele que só ouve o que o cliente fala e diz ok e faz, né? Também tem que pensar no melhor caminho, solução. Desde que se os requisitos fazem sentido, até, obviamente, né, a questão da solução técnica, se ela está adequada ou não, se funciona ou não, questão de teste, né? Entrega, manutenção, suporte. Acaba que até existe, né? Curso de graduação em engenharia de software, dado que é uma disciplina para a gente aqui no curso de ciência da computação, né? Sistema de informação, mas que só a engenharia de software já é um trabalho gigante, assim, tem várias áreas que não dá para aprofundar totalmente no curso de graduação. Mas, enfim, e aí aqui, né, o JHipster é um ambiente, é uma ferramenta que eu não vou apresentar slide nada, vou mostrar para vocês rodando aqui o negócio, tá? É uma ferramenta que está no contexto do que a gente chama de MDA. Tá? O que é MDA? Basicamente na engenharia de software, há alguns anos, né, quando a gente tem a criação lá da UML, padrões, né, diagramas, reuso de soluções, de modelos, o MDA surgiu como uma abordagem da engenharia de software para você, ao criar soluções que seguem algum padrão ou que tem como você repetir lógica de negócio, o que algumas pessoas chamam de código boilerplate, né? Coisas que são repetitivas, que não faz sentido ficar escrevendo aquilo, dado que poderia gerar aquele código. E aí o MDA entra nesse contexto para automação. Então, uma abordagem de você pensar em criar soluções, obviamente, soluções que têm padrão, tipo sistemas comerciais, sistemas que têm cadastro, relatório, esse tipo de coisa. Seguindo essa abordagem de MDA, você vai tentar ao máximo automatizar o processo de aproveitamento de conhecimento. Esse conhecimento pode ser parte da lógica de negócio, né? Obviamente vai ter coisas específicas que aí aquele cliente específico vai querer um if, um else, uma lógica específica dele, um cálculo, né? Mas a estrutura geral de um programa, ela se repete, né? Em muitos casos, ela se repete sim, entramos um pouco na arquitetura de software, né? Como a gente consegue enxergar o sistema como um todo, em termos de código, padrões, pessoas, ferramentas, etc. A arquitetura, né? Ela acaba se repetindo nesse sentido. E aí, dentre as várias ferramentas que existem no mercado, tem várias opções aí que implementam esse tipo de padrão da engenharia de software, ferramentas pagas, ferramentas hoje que, inclusive, estão na boca do povo, entre aspas, no mercado, né? Ferramentas conhecidas como, por exemplo, ferramentas low code ou no code, né? Que é um nível de ferramenta já que você consegue, inclusive, desenvolver soluções sem programar nada, porque a ferramenta aproveita toda essa estratégia de aproveitamento de padrões, estrutura de código. Basicamente, você escreve ali o que você quer em termos de requisitos. Eu quero um cadastro que tenha tais campos e tais informações, etc. Ele vai lá e gera para ti isso, e você
a depender da ferramenta e do nível de customização que você precisa não precisa programar nada, basicamente, mexer no código, é o no-code. Mas tem umas que exportam código-fonte para você e você customiza esse código, é o famoso low-code. Você programa mais pouco, você customiza mais a ferramenta do que faz o negócio do zero, né? Deixa de fazer o new class lá, hello world, até o não faz nada disso, já começa com o negócio pronto. E aí o JHipster entra nesse contexto de ser nessa classificação de ferramentas, né, MDA, na engenharia de software para reuso desse tipo de coisa, uma ferramenta open source, dentre outras que existem no mercado, mas que eu particularmente já conheço há um tempo. Ela é uma ferramenta que aqui, ó, o site é esse, jhipster.tech, está tudo em inglês. Você vai, eu quero português. Não tem, desculpa aí, mas não tem. Eu até tenho, tá, algumas aulas minhas gravadas no meu canal do YouTube, que eu uso de forma particular para o FPA somente, né? Eu não sou youtuber, mas eu tenho um canal com umas playlists, consegue ver o vídeo através da playlist. Hipster, nesse site que eu passei para vocês, é uma ferramenta. E deixar claro também, se tiver alguma pergunta aí, vocês podem me acionar, tá, pessoal? Durante aí, só ligar o microfone e falar. É uma ferramenta open source, o código está no GitHub, e que, no geral, o que ele é? Então, ele é, implementando a ideia de MDA que eu tinha falado, ele tem, então, uma linguagem que, na arquitetura de software, por exemplo, a gente chama isso de uma ADL, poderia classificar assim como ADL, que é uma Architecture Description Language, uma linguagem de descrição de uma arquitetura, que, na verdade, no caso do JHipster, ele tem aqui, ó, JDL Studio. Então, ele tem já até uma IDE online, não, chega a ser uma IDE, assim, né, online, onde a gente edita, ó, edita esse modelo. Então, no site que ele tem, ó, o link, né, JDL Studio, e tem esse link aqui. Eu vou aproveitar aqui o código dele. Deixa eu pegar aqui assim, pô. Deixa eu pegar um código meu aqui. Então, no ambiente dele aqui, ó, nesse starthipster.tech, se você for na raiz do projeto, ele tem uma área bacana que você pode fazer um login. Então, assim, é open source, mas eles têm essa versão aí online desse ambiente que te ajuda um pouco a usar a ferramenta e tudo. Tem a opção também de fazer isso por linha de comando, no próprio computador, Windows, Linux, etc. Consegue usar isso. Mas o que é o JHipster? É basicamente um gerador de código que você pode usar ele aqui na versão online que está lá rodando na VM dos caras lá na nuvem, ou baixar esse código e instalar no teu computador. E aí você usa a descrição do modelo do teu sistema, ou seja, o JDL aqui, que a gente já vai ver já como funciona a linguagem, e com essa descrição do modelo, ele faz um parser, né, como um compilador compila um código Java, como compila um código C, Python, etc. Ele faz um parser nesse arquivo JDL, que deve descrever ali basicamente o teu banco de dados, as tuas entidades do teu sistema. Tem usuário, tem cartão de crédito, tem pagamento, tem um booleano, tem uma string aqui, tem um campo texto grande, tem um relacionamento entre as classes, que vai ter que gerar chave estrangeira, etc. Você descreve o teu modelo de dados nesse JDL, e depois ele gera para ti o código-fonte de uma aplicação completa, baseada principalmente nos CRUD dessas entidades. Então, todas as operações de cadastrar, editar, buscar, salvando em banco de dados relacional, não relacional, e várias opções, ele gera para ti o código. Ele gera o código-fonte disso, e aí depois você pega esse código-fonte e customiza para os seus requisitos. E, obviamente, se o cliente quer um if, alguma coisa, você vai gerar o código, então você vai lá e faz a customização. Mas ele faz com que você comece um projeto assim muito avançado. E aí que entra as coisas interessantes, por que eu uso ele. O framework ele gera um stack, né? O pessoal hoje usa muito esse termo, né? Mas as tecnologias utilizadas pelo JHipster são Java para back-end, né? No sentido que ele gera hoje um back-end com web services,
salvando em banco de dados, tudo, usando Java com o framework Spring Boot, né, que aí já o Spring Boot simplifica o processo de configuração, rodar um projeto ali com tudo embarcado. Mas tem a opção de você converter esse seu back-end já para Node.js ou .NET, ou até outras opções, até JavaScript puro, ele tem essa opção, né? Não que o Node não seja JavaScript, mas enfim, ele tem uma opção lá que foge do Node até para gerar o back-end, que são já meio open source, as pessoas pegam uma ferramenta, olha, é Java, pô, não quero Java, vou fazer um conversor que lê o mesmo parser e gera em Node. Ok, ele vai lá e faz. Tem essas ferramentas, tá? E o front-end que ele gera em 3 opções oficialmente hoje. Uma opção é o Angular, né, o Angular JavaScript. Outra opção é o React. E a outra opção é o Vue, mais recentemente. Começou gerando somente Angular, aí depois adicionaram o React e mais recentemente adicionaram o Vue.js. Tá? Aí é só isso? Olha, tem até plugins, como existe um plugin que troca o back-end de Java para outra linguagem, tem plugins feitos open source aí que você consegue até também gerar um front-end em Flutter, por exemplo. Flutter, Ionic, é um front-end mais para o celular, obviamente, e tem uns que geram o código-fonte da casca da aplicação em Flutter, por exemplo. Aí eu não vou focar aqui. Né? Mas, né, então, vocês já entenderam, né? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. Mas é basicamente uma ferramenta que, a partir de uma descrição de um modelo, né, que a gente vai ver agora a descrição do modelo, ele gera aplicação. Back-end, front-end. Back-end, oficialmente na Java, mas existem plugins e outras customizações para transformar esse back-end em outras linguagens também. E front-end, oficialmente, em Angular, React e Vue.js. Tá? Pode ter outras, mas tem que ter o plugin, mas oficialmente ele caminha, né, nessas versões aí de back e front-end. Aí na versão online, né, a gente pode fazer isso tudo offline, mas eu quero mostrar online para ficar mais simples para vocês. Tem esse ambiente, né, nesse link, start.jhipster.tech, que nesse ambiente online você cria uma conta, né, ó, e aí você pode fazer um login. Eu já tenho a minha conta, então eu vou abrir aqui a minha conta. Acho que o do FPA está mais limpo aqui. Ó. Eu loguei, você pode criar, enfim, fazer o seu login lá, é fácil. E depois que você entra aqui, ó, ele tem algumas opções. A primeira opção que realmente que nos interessa é o design, projeto de entidade. No design é onde a gente tem o editor da linguagem modelagem dele, que eu já comentei, que é o JDL, né? JDL de Hipster Description Language. E aí, o JDL, né? Eu vou pegar aqui alguns exemplos que eu já fiz, inclusive com alunos em turma. Tem até algumas aulas que eu já falei gravadas, que são alguns desses exemplos aqui. Então, por exemplo, você pode criar uma nova aplicação do zero. Aqui em cima, ó, Create New JDL Model. E ele vai abrir para ti aqui, ó, uma aplicação, basicamente uma aplicação vazia, né? No template dele. E tem umas opções de template aqui, ó. Um sample default, que acho que esse aqui é o melhor para explicar para vocês, né? De como eu vou pegar um que eu já tenho. Então, se eu voltar aqui, ó, na home, ele volta para o start.tech, eu vou aqui no design de novo, vou pegar o exemplo que eu já tenho. Então, eu posso criar e depois voltar aqui e continuar editando. É bem simples, entendeu? O objetivo não é ser uma ideia para você ficar fazendo isso de forma robusta, é open source, está de graça aqui, mas é uma ajuda. Está aqui o histórico para mim, ó. Eu posso open, né? Abrir o meu modelo que eu já abri no passado. E aí, isso aqui, pessoal, é um TXT, ó. Isso aqui não tem nada binário, ó. Eu posso ir aqui nesse link aqui, ó, fotinha, ele baixa aqui uma foto, e esse link aqui ele baixa um TXT, ó. Esse arquivo que ele baixou para mim, de hipster, não sei o que, JDL, é um TXT. Essa extensão .jl você abre no TXT, ele vai abrir lá como TXT normal desse texto aqui, ó. Então, uma linguagem de descrição textual do programa. E essa linguagem de descrição textual, essa ideia online aqui, gera para ti essa representação visual que é parecida com o ML. Tá? Ele tenta ser o ML, na verdade. Não chega a ser igual, depende muito da versão do ML que você está se baseando. Né? Mas está aqui, ó. Isso aqui é um diagraminha que a gente mexe e tal, mas isso aqui eu não edito no diagrama, eu edito no texto. Então,
que nenhuma dúvida até o momento, né, para que você se manifeste no texto, ou ligue o microfone. Bora agora para como funciona. Então, a linguagem, ela basicamente descreve, né, se você pensar num sistema, e pensando no sistema, e quem já sabe, né, teve alguma introdução ao banco de dados, lá na própria dinâmica, né, na teoria de banco de dados, a gente chama as tabelas, as coisas do banco que são persistidas, que são salvas em algum lugar, a gente chama isso de entidade. Né, acaba chamando isso também de entidade lá na teoria de banco de dados. Apesar do JRIP gerar código, né, orientado a objetos, eles, na criação, na concepção da linguagem, não preferiram não chamar de classe. Poderia ser uma classe. Aí preferiram chamar de entidade. Tá? Então, basicamente, a entidade tem uma equivalência meio que direta para uma classe. Tá? Então, a entidade é basicamente uma coisa que vai representar, no fim das contas, uma tabela no nosso banco de dados. Ele pode gerar outras tabelas a partir de relacionamentos e tudo, mas diretamente aqui é uma tabela. Então, por exemplo, é um sistema aqui de e-commerce. Então, nesse e-commerce que já está modelado, eu tenho aqui, ó, o usuário, tem que ter um usuário em algum lugar para ele se cadastrar, né? Tem que ter um endereço, esse endereço pertence ao usuário, né? Depois tem um outro local que a gente cria os relacionamentos, eu estou colocando aqui só a entidade, né? Então, a linguagem funciona assim, as entidades, depois os relacionamentos. Tá? Então, primeiro as entidades. Então, está aqui a entidade usuário, entidade endereço, entidade produto. Tem que ter, eu vou vender o quê? Vou vender produtos, né? Status de pedido. Então, além da entidade em si, a gente pode criar o famoso enum, né? Que algumas linguagens chamam de constante, mas no Java e algumas outras linguagens orientadas a objetos, eles chamam de enumeration. E aqui na linguagem do JRIPS, eles chamam de enum, que são constantes do sistema, são valores, né? Ou seja, não é uma variável do tipo string que pode ter qualquer texto. É uma variável do tipo string, no fim das contas, mas que só pode receber esses valores. Né? Então, isso é um enumeration, uma constante, ou uma lista de constantes do sistema. Então, o status faz todo sentido a gente ter isso como enum, porque eu vou ter o status bem definido. Ó, status criado, aguardando, pago, cancelado. E isso depois, inclusive na lógica de negócio, vocês já fizeram introduções de software, vocês sabem que isso aí faz parte de algumas regras de negócio, tratar, né, algum cálculo, alguma coisa, dependendo do estado daquele objeto. Né? Isso varia de acordo com o estado. Aqui a entidade, a entidade pedido, produto, enfim, e aqui os relacionamentos. Então, só a visão geral. Agora, vamos entrar aqui numa entidade. Então, usuário, tem que ter o cadastro de usuário aqui. Então, a primeira coisa, ele segue, a gente já sabe que por trás ele vai gerar um Java. Então, como por trás ele vai gerar um Java, a gente meio que, olha, isso aqui não é uma tabela do banco de dados, isso é uma entidade. Então, por exemplo, aqui não faz sentido eu criar uma chave primária, não tem ID. Se eu colocar ID aqui, vai dar problema, porque internamente a arquitetura dele já implicitamente gera no objeto, lá quando gera o código, um ID. Então, ele até tem agora na versão mais recente algumas customizações em relação ao ID, mas naturalmente a gente não coloca ID na entidade, chave primária, porque ele já sabe que vai gerar uma chave primária. A mesma coisa lá quando eu vou botar relacionamentos. Ele internamente vai gerar um relacionamento lá em termos de banco, se for relacional, aquele banco de dados que você escolheu. Então não precisa colocar a chave estrangeira aqui. Você modela os dados somente. Então, por exemplo, eu sei que o usuário vai ter um cadastro, né? Nome, CPF, data de nascimento e um atributo que eu gosto de criar para registrar quando aquilo foi criado, ou seja, a hora que aquele objeto foi criado no banco de dados, né? Data e hora. Aí tem o tipo de dado. O tipo de dado dele é muito parecido com o Java. Na documentação oficial do site dele aqui, o JDL Overview, eles têm a descrição dos tipos de dados aqui, ó. Entity, Field. Aí tem uma tabelinha aqui, ó, mostrando quais são os tipos de dados, ó, e algumas validações que podem se encaixar. Mas basicamente são os mesmos tipos de dados do Java mais recente, tá? Então, aqui, ó, string. Então, a sintaxe é assim, né? Primeiro o nome do atributo, depois o tipo de dado e depois os opcionais. Então, por exemplo, eu posso querer que aquele campo seja obrigatório. Então, não pode cadastrar usuário sem nome. Então, já bota o required aqui. Então, se você for aqui, ó, string, required. Então, required é uma opção que eu posso adicionar no atributo do tipo string. Basicamente, todos têm o required, que é para dizer se aquele campo é obrigatório ou não. Alguns outros campos, como por exemplo a própria string, também tem a opção de eu colocar um outro validador, que é unique.
Esse unique, quando eu coloco do lado, ó, é mais um adicional ao required, né? Então, eu estou dizendo que além dele ser obrigatório, ele tem que ser único, ou seja, não pode ter outro com o mesmo nome exatamente igual no banco de dados. Funciona como se fosse uma chave primária, né? Mas imagine se eu tivesse colocado aqui, né? Por exemplo, aqui está errado nesse modelo. Na verdade, não está errado. Mas, enfim, vamos supor que nesse modelo o CPF seja um campo obrigatório. Se o CPF fosse um campo obrigatório, eu poderia assinalar aqui logo no meu modelo, né, no alto nível, que ele é obrigatório, colocar o required. E se a CPF é obrigatória, ele tem que ser único. Aí eu colocaria unique junto. Aí eu teria garantia que na modelagem do banco de dados gerado da aplicação, ele não ia deixar salvar duas pessoas com o mesmo CPF. Ele vai gerar um modelo com essas restrições lá no banco de dados. Por que eu disse que não estava errado? Né? É porque, na verdade, nesse sistema, que a ideia é que o CPF fosse campo opcional. Então, se o CPF é campo opcional, não tem como eu tornar ele único. Por quê? Porque eu só salvar duas pessoas sem CPF, o que vai acontecer? Os dois cadastros vão ter o mesmo valor. Eles vão estar vazios, né? Vai ter nulo lá. E dois nulos não é o unique. Vai dar erro de validação. Vai dizer, olha, já existe um nulo, não pode salvar outro nulo. Ia ficar confuso. Né? Então, só coloca o unique se tiver required. Tá? Basicamente isso. Então, o CPF tem que ser único, você coloca isso aqui único, aí vai dar confusão, porque se tem um vazio, outro vazio, vai dar conflito lá no banco. Depende do banco, na verdade, mas no PostgreSQL, mas vai dar problema. Tá? E aí, tipo de data, né? Aí tem dois tipos, que é o local date, que é o tipo de data que guarda só dia, mês e ano, e o zona de date time, que guarda dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. Tá? Então, essa é a diferença aí. E aí tem integer, inteiro, double, tem vários tipos de dados aí que você consegue utilizar. Mas você consegue fazer qualquer estrutura de dados aí com a combinação desses, né? E aí, alguma dúvida, pessoal, sobre a entidade usuário? Porque os outros aqui são a mesma coisa. Endereço, nome, CEP, né, logradouro, bairro, eu botei tudo string. Ah, por que o número está string? Ah, porque às vezes tem endereço que você coloca lá sem número. SN, né? Então, como é que eu vou colocar um número se é SN? E SN é SN, não é número zero a casa, é sem número. Então, como string, eu permito que eu salve também a opção do SN, sem número. É questão já de prática, experiência, isso vai acontecer lá na frente. Quando, não, mas é sem número, é só número. Aí bota zero. Ah, é número zero? Não, é sem número. São coisas diferentes. Então, coloco o número do endereço como string. Tá? Essa é a questão já de experiência. Por exemplo, aqui o CEP, ele está como obrigatório. Então, no mínimo, tem que ter o CEP do endereço. Mas não é único, porque realmente eu posso ter duas pessoas que são vizinhos que têm exatamente o mesmo CEP. Então, tem dois endereços no sistema que são iguais, que pertencem a dois usuários diferentes, mas que têm o mesmo CEP, moram no mesmo prédio, sei lá. Ok, a diferença entre eles vai ser o apartamento, etc. Ou não, até duas pessoas que moram na mesma casa podem ter seus endereços ali cadastrados exatamente iguais. Isso não tem problema, porque cada endereço pertence àquele usuário. Tá? Então, eu não vou detalhar aqui os outros, porque eu acho que é tranquilo isso aqui. Ó. Então, tá aqui, ó, produto, nome, string, foto, blá, 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 inteiro. Ó. Isso aqui eu não vou explicar. Né? Porque é basicamente a mesma coisa, só muda que é uma outra entidade relacionada com a ideia do e-commerce aqui. Esse aqui é interessante, que é no pedido que entra o status. Ó. Então, o status pedido, ele entra como se fosse um tipo de dado especial. Então, ele aceita somente string, integer, tudo está nessa tabelinha aqui, ó. Big Decimal, Float, Double, são esses tipos de dados oficiais que ele aceita aqui. E aí, diferente disso, só se você colocar aqui, ó, um enum. Então, eu estou dizendo aqui que esse atributo status de pedido só vai aceitar esses valores desse enum, que são constantes. E ponto. Né? Então, uma forma diferente de eu colocar um tipo de dado, eu crio o meu tipo de dado aqui nesse caso. Né? Quem já programa está acostumado com isso. Agora, vamos para o relacionamento. Então, o relacionamento, ele tem, né, três opções. Opções de relacionamento muitos para muitos, o famoso many to many, né? E ele tem a opção de um para um,
ou o one-to-one, quando tem ali um relacionamento de uma entidade para uma. Então, nesse caso aqui não tem, mas eu posso adaptar uma para ter. Faz sentido, por exemplo, o endereço. É porque no e-commerce, normalmente também a pessoa pode ter mais de um endereço, né? Então, por isso que não ficou um para um aqui nesse exemplo. Acho que a pessoa pode ter o endereço da sua casa, o endereço da mãe, da sogra, e às vezes você faz uma compra e escolhe qual endereço é o destino naquele momento daquela compra, né? Então, a entidade, o usuário não tem somente o endereço no seu cadastro, então por isso que não pode ser one-to-one, um para um. Mas é uma coisa que, né, banco de dados é totalmente possível, né? E um para muitos. Um para muitos é o que está aqui, basicamente todo o sistema é um para muitos, né? Onde de um lado eu tenho um e do outro lado eu tenho uma lista, né? Então, pensando aqui nesse nosso exemplo, todo mundo está um para muitos. Ok, sem problema, tá? Sem problema. Eu vou até criar depois uma entidade aqui para ser o many-to-many, por exemplo, aqui. Endereço. Cidade. Cidade. Ó, basicamente assim, ó. Entity, o nome da entidade, abre e fecha, nome, string, vou botar como obrigatório, e o nick. Toda cidade vai ter um nome. Na verdade, não, né? Não pode ser o nick, não, porque tem cidade que tem o mesmo nome, né? Só muda o estado. Mas ok. Aí, né, uma coisa que eu vou tentar representar o muitos para muitos aqui, ó. Então, por exemplo, imagine que uma cidade pode estar em vários endereços. O cara lá naquele endereço selecionou a cidade, né? Não, não faz sentido. Um endereço tem muitas cidades, né? Deixa o endereço, deixa a cidade. É questão de exemplo. O template é basicamente o mesmo para todos os relacionamentos. Então, aqui, ó, vamos supor que no nosso modelo, né, cada usuário tenha um endereço principal. Então, eu posso criar aqui, ó, relay, ele só tem 3 tipos, né? Então, relationship é a palavra-chave, one to one, que é do tipo 1 para 1. Aí aqui dentro eu coloco todos aqueles 1 para 1 que eu tenho para modelar. Então, eu vou querer dizer, ó, que o meu usuário, né, ele é case sensitive, tá? Tem que estar com o mesmo nome aqui. E, obviamente, ele não aceita nome de classe começando com minúsculo, porque ele segue o padrão que é meu case do Java, tá? Usuário to endereço. E aqui, ó, dentro de usuário, eu vou dizer como que vai ser a variável que referencia, né, o endereço. É 1 para 1, então eu vou botar aqui dentro de usuário chamando de endereço principal. E no endereço, eu vou dizer quem é o usuário. Então, eu vou colocar aqui usuário. Então, se eu fosse representar 1 para 1, é basicamente isso. Ó. Dentro do usuário, ele tem um ponteiro, que é chamado endereço principal para endereço. E dentro de endereço, ele tem um ponteiro, que é principal para ele, né? No fim das contas, ele vai gerar uma tabela em relacionamento dessa entidade lá. A gente vai ver já já isso funcionando. Vai dar tempo. Era só para representar o um para um. O muitos para muitos, ó, é a mesma coisa. Estou fazendo aqui hipoteticamente para depois a gente correr para a geração do código. Então, many to many, ó, many to many, e é case sensitivo, então tem que estar, ó, M maiúsculo, TO minúsculo, M maiúsculo e o resto minúsculo, senão não funciona. Tá? O legal da versão online é que ele meio que te dá aqui, ó, o feedback, está errado, aqui em cima ele já aponta, ó, tá errado isso aqui, tem alguma coisa, a palavra-chave, opa, agora deu, reconheceu como palavra-chave, né? Então ele realmente vai interpretando aquele código ali, dando sinalização de erro, mas é uma linguagem case sensitive. Muita gente se enrola com isso aí, está acostumado com outras linguagens que não são case e aí dá problema. Tá? Então, se eu quisesse fazer many to many, aí é só trocar aqui, meus endereços. E aí no endereço colocaria usuários. Aí eu já coloco, né, assim, o nome do relacionamento eu coloco no plural, porque eu sei que é uma lista, é many to many. Então, dentro do usuário teria uma lista de endereços e dentro do endereço tem uma lista de usuários. Eu sei que não faz sentido aqui esse relacionamento, mas apenas para mostrar a sintaxe para vocês, tá? Então, mostrei lá que aqui em cima poderia ser, né? Vou deixar aqui comentado, poderia ser one to one, poderia ser many to
many, né, que eu acabei de botar aqui em cima, mas eu vou apagar porque não faz sentido para esse e-commerce. Essa cidade também aqui não faz sentido. Tá? Deixar simples o nosso modelo. Aí por aqui você salva, ó, no botãozinho do disquete, né, que eu acho que vocês nunca usaram disquete na vida de vocês, só eu, sou o vovô aqui. E aqui as opções, ó. Uma dica aqui de usuário avançado, se estiver usando aqui o editor online, com esse código de internet que cai e tal, de vez em quando, baixe o TXT. Porque se você não baixar o TXT, ficar editando online e depois ele perder a conexão e não salvar lá na nuvem dele, meio que vai perder o que você fez. Tá? Salve o TXTzinho, baixa de vez em quando, salva lá o backup para quando você tiver alguma perda assim, de internet, alguma coisa, você não ter um infarto, tá? Perder o trabalho. Enfim, e aí vamos para o que nos interessa aqui. Então, para muitos tem duas opções. Ele tem a opção de ser bidirecional e unidirecional. Então, quando eu quero fazer bidirecional, eu uso o chamado one-to-many, que é basicamente, né, a mesma coisa do many-to-one. Só que no JHipster, no JDL, o many-to-one é sempre unidirecional. Você deve ter visto esse UML, o que é unidirecional, bidirecional em termos de relacionamento. Na prática, é exatamente o que tem aqui embaixo. Olha. Se eu quiser que somente na classe gerada lá, classe Java, endereço, tenha lá usuário, e dentro da classe usuário não tenha nenhuma lista de endereços, fique limpa, eu uso desse formato aqui, ó, main-to-one, porque eu coloco endereço, que tem um lado 1, e coloco o usuário. E do usuário eu não coloco nada, porque ele é unidirecional. Então, o lado do usuário não tem uma lista. Mas eu sei que endereço tem um ponteiro para a lista. Aí, como é que eu faço, então, para saber quais são os endereços do usuário? Faz uma busca indireta, né? Select, asterisco, from, endereço, where, usuário ID, o meu ID. Aí vai ver todos os endereços que pertencem a mim, de forma indireta. No fim das contas, é assim que funciona na prática um banco relacional, um relacionamento one-to-many. Tá? Ou seja, lá na classe usuário, eu não vou ter um método get endereços e pega eles diretamente. Eu vou ter que sempre fazer uma consulta direta do banco para buscá-los, porque é unidirecional. Isso é bom? É bom porque alguns sistemas isso otimiza o processamento de carregamento de dados, porque se eu tenho uma lista, a depender do framework que está sendo usado, e se eu tenho por exemplo, eu tenho um usuário que tem uma lista de 1 milhão de endereços. Aí, se ele for carregar junto com os dados, os endereços por ali, pode ficar muito pesado carregar o usuário, porque ele vai carregar junto outros dados. Né? Dependendo do framework, como ele está configurado, isso pode acontecer. Então, quando você faz unidirecional, fica mais otimizado. Você pega só o usuário, vem só ele, sem nenhuma lista, e aí, sob demanda, você carrega os endereços quando quiser, faz uma consulta e não fica pesado para a interface, a tela, onde que você quer exibir essa informação. Beleza, pessoal? Aí esse exemplo é para todo o resto é a mesma coisa. Então, como está tudo direcional, estou dizendo aqui, ó, endereço, tem os usuários, tem o usuário e endereço, o pedido, que é a compra, tem o usuário que fez o pedido, e tem o endereço de entrega daquele pedido, né? E tem, dentro do pedido, tem um produto no pedido, né? Que é o seguinte, né? Então, o produto é o item que eu estou comprando na minha loja, que tem um preço, etc. Só que eu posso comprar o quê? Vamos supor que o estoque da loja tem 1.000 sapatos. Agora eu vou comprar 10 sapatos. Eu não vou adicionar 10 vezes o sapato no carrinho de compra, né? Vocês sabem como funciona. Você adiciona uma vez aquele produto e depois muda a quantidade. Isso é esse produto do pedido aqui, ó. Você basicamente tem um ponteiro. O produto do pedido, ó, ele aponta para o produto, para dizer, este item do meu carrinho de compras é desse sapato, e ele referencia esse pedido geral. E esse produto no pedido daquele sapato tem uma quantidade X. No caso, são 10 sapatos, aí você bota no atributo quantidade 10. Aí o preço é calculado baseado na multiplicação da quantidade vezes o preço individual naquele momento do produto. Né? Está aqui o atributo preço. Então, se cada sapato custa 10 reais e estou comprando, ou R$1, estou comprando 10 sapatos, são 10 reais. Né? Vai ficar o mais simples possível. Então, um pedido, uma compra, é basicamente o pedido, e o pedido tem uma lista, tá aqui, ó. O pedido, dentro dele, tem uma lista de produtos pedido. E aí, dentro desse produto pedido, que de fato tem a quantidade e o item, o ponteiro para o item, que é o produto. Tá? Então, esse é um relacionamento one-to-many.
O que eu vou fazer aqui? Eu só vou converter esse one-to-many, ou do many-to-one, para o one-to-many, porque alguns realmente faz sentido carregar junto os dados. Então, por exemplo, se eu quisesse que fosse bidirecional o usuário, eu poderia criar aqui, então, um outro do tipo one-to-many. Só não pode deixar nos dois, porque quando gerar o código vai dar problema. Ou aquele relacionamento está no many-to-one, ou ele está no one-to-many, porque ele vai gerar o código duplicado, se você mudar. Então, basicamente, eu copiei e colei lá de cima para, de baixo para cima. Só que aqui é o inverso. Então, aqui no one-to-many, o lado que tem a lista fica do lado esquerdo. Então, basicamente, eu só inverto aqui. Ó. Eu coloco aqui o usuário, o endereço. E aqui, como ele é bidirecional, eu sou obrigado a colocar aqui essa informação. Meus endereços. Então, quando eu coloco assim, meus endereços, eu estou colocando como é o nome da lista dentro da classe usuário. Vocês vão ver quando o código gerar. Mas agora ficou bidirecional, ou seja, dentro da classe usuário vai ter uma lista chamada meus endereços, um atributo do tipo lista, né? Na verdade é do tipo set, que carrega esses dados. Ponto final. Tá? Então, eu simplesmente troquei de um para o outro. Só tomar esse cuidado para não representar o mesmo relacionamento em locais diferentes. Vai dar problema no teu código aí. Tá? Está basicamente errado. Porque se fosse o ML, estaria errado. Né? E aí vou trocar um outro aqui. Eu acho que faz sentido também, por exemplo, os produtos do pedido estarem dentro aqui do pedido, como lista. Então, por exemplo, aqui eu vou inverter produto no pedido. Então, o produto do pedido aponta para ele e dentro do... Não, eu errei aqui, né? Pedido. Dentro do pedido tem uma lista chamada produtos. Então, dentro do pedido, né, ele tem uma lista de produtos. Aí lá dentro daqueles produtos tem a quantidade, etc., e o ponteiro para o produto final. Tá? Eu simplesmente troquei de posição. Vejam que é a mesma coisa. Tá? Eu só troquei de posição aqui. Tá? De ser one-to-many, man-to-one. E fica claro para vocês por que aqui ó, é bidirecional, porque dos dois lados eu tenho o nome do atributo, né? Das duas classes. E aqui é unidirecional, porque só tem de um lado, tá? A informação do atributo. Ponto final. Só um último detalhezinho que vocês vão ver lá no front-end, tá? Tipo, não precisa entender por que está aqui. Mas quando você gera o código, normalmente, como tem relacionamento, por exemplo, eu vou cadastrar endereço. E aí, lá no endereço, você pode ter um selection box, né? Um componente para selecionar de quem é aquele usuário daquele endereço. Quando você não coloca nada, como aqui, ó, ele basicamente pega o ID do banco, um número. Aí não fica tão legível para o usuário você ver o número. Esse aqui é o 2, é o 22. Se você quiser colocar um outro atributo daquela classe, como se fosse o item do selection box, ou do combo box, ou como você queira chamar isso no front-end, você faz isso aqui como eu estou chamando. Ó. Então, no pedido, quando ele for usar o usuário, eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, nome, que é um atributo que está lá em usuário. Ó. Se esse atributo que você colocar lá, esse nome aqui, não existir em usuário, vai dar problema lá no código gerado, tá? Ele vai gerar com erro, ele não vai achar o atributo, simplesmente não vai nem compilar o código, tá? Ele não chega para essa verificação aqui. Mas é um adicional, caso você queira, no relacionamento, isso tem a ver lá com o código do front-end gerado, né? Fazer isso aqui, tá? Criar um relacionamento, tipo, de qual informação vai aparecer no combo box, na hora que ele gerar o componente do front-end. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até agora? Agora eu vou gerar o código. Nenhuma dúvida sobre esse modelo? Do e-commerce? Estão dormindo? Qual é a conexão? O que aconteceu? Ninguém online? Acho que eu estou falando por vento aqui. Beleza. Apareceu um aí. Beleza. Então, como temos aí 15 minutos, vamos agora para o valendo. Tá? Agora é para valer. Então, aqui já está o código da nossa aplicaçãozinha. E agora eu, salvei aqui, ó. Vou salvar na nuvem dele aqui. Vou voltar aqui para home. E vou voltar aqui para o design, que vai aparecer, ó, e-commerce, salvo dia 28 de outubro, 344, ó, agorinha. Então, tá aqui, ó. Ele vai salvando na nuvem a versão do documento para mim. E aí, como é que funciona, tá? O JHipster, ele basicamente funciona como um esquema de template.
Então, você pode... você tem que ter um projeto gerado no JHipster. Esse projeto você vai escolher arquitetura, escolher banco de dados, etc. Aí, depois de ter esse template, você vem aqui no Apply, ó, e manda aplicar. Aí, esse Apply pode ser feito por linha de comando. Eu até tenho nos meus vídeos explicando o que você pode fazer na sua máquina, isso. JHipster, import, JDL, Apply lá, e ele roda, ele gera o código ali na tua máquina localmente. Ou tem essa opção de fazer online aqui, tal, no GitHub ou no GitLab. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Ó? Olha, eles até tiraram o GitLab. Eles davam suporte para o GitLab antes, mas tiraram. Só dá GitHub agora. Ok. Aí eu vou aqui, ó, no meu GitHub pessoal. Aí, isso aqui, quando você não conectou ainda, ele vai aparecer aqui uma opção no menu, Connect no seu GitHub. Aí ele vai lá meio que seguir o passo a passo, vai autorizar e vai aparecer do jeito que está aqui, tá? É simplesmente isso. Então, é porque eu já antes configurei, mas se vocês vão fazer aqui, vocês vão saber fazer esse passo a passo. Então, selecionei aqui o meu repositório pessoal, né? Ó, e já existe aqui, ó, né? Para aplicar. Mas, tipo, o projeto já tem que existir. Então, eu não vou bagunçar um projeto que já existe, né? O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar no meu GitHub um projeto vazio, como se fosse template, para depois ele vir aplicar aquele modelo. Então, primeiro eu venho aqui nesse botão Create Application, ó, seleciono meu GitHub pessoal. Ó. Aí, ó, eu vou aqui selecionar, eu boto aqui e-commerce, FPA Labs, ele vai gerar o nome da aplicação. E aqui eu vou fazer algumas opções. Ó. Eu vou escolher, assim, por enquanto, escolher a opção monolítico, que é o que ele vai gerar front-end e back-end juntos. Microserviços, etc. Eu acho que não faz nenhum sentido para vocês no momento. Pode ser que faça lá na frente, se você quiser gerar somente o back-end, não quiser gerar front-end. Mas para aplicação completa, use a opção monolítico, que gera os dois. Bota o nome do pacote, então bota aqui br.fpa.cfacomp.labs. O nome do pacotinho para ficar organizado. Porta default 8080. Ó, isso aqui eu vou colocar não. Tem uma opção de microserviços aqui, eu não vou usar nada disso. Aqui a autenticação, ó, modo de autenticação da aplicação. Eu uso JWT, que é o mais comum, mas dá para usar esse modo AUF2 aí, que é mais moderno. Tá? Tá aqui, ó. Eu quero que o meu banco de dados seja relacional ou não relacional. Ou até que nem tenha banco de dados. Então, olha as opções aí. MongoDB, Cassandra, Couchbase, Neo4j, são bancos de dados assim, bem conhecidos e consolidados no mercado. Mas eu prefiro relacional. Então, eu escolho primeiro dizer que o meu banco vai ser relacional e depois eu escolho qual. E aí, eu também, preferencialmente, né, eu prefiro o PostgreSQL. Então, mas eu poderia ter escolhido MySQL, MariaDB, etc. Até Oracle, enfim. Mas eu prefiro PostgreSQL. Aqui ele tem duas opções, porque tem um banco de dados em produção, mas tem a opção do banco de dados em teste, quando eu vou rodar local, sem estar ainda rodando lá em produção, ele separa dois arquivos lá de produção e de teste, ele vai rodar nesse H2 aqui, ó, que é um banco de dados que persiste em disco, ele salva no disco lá um arquivozinho com isso, eu prefiro esse. Dá para rodar em memória, ele banco de dados, quando fecha a aplicação, perde tudo, basicamente. Né? Eu vou até rodar esse aqui, que... Não, deixa o disco mesmo. Aqui é configuração de cache de banco de dados. Assim, deixa o default dele aqui. Tá? Se você realmente tem um conhecimento um pouco mais avançado, você vai entender que isso aí tem relação com aplicações que mexem com muitos dados. Ele vai ter que criar um cache, né, um buffer entre ele e o banco de dados, para não ir toda hora no banco relacional. Isso é uma otimização. Isso é para aplicação real, tá? Isso aqui é uma configuração, pessoal, para aplicação e para produção valendo. Não é para brincar de programar. As aplicações de Hipster podem ser desenvolvidas depois customizadas e elas estão numa arquitetura adequada para ir para a produção. Tipo, atender uma aplicação de e-commerce, não sei o que, real. Né? Funciona. Tá? Mas isso aqui eu vou deixando no default por enquanto, a gente está só gerando aqui. Né? Questão de cache também, do Hibernate, que é o framework lá, mapeamento objeto relacional. Eu vou fechar o default, enfim, não faz muita diferença no momento. Aqui a configuração gestor de pacotes, deixa o Maven também, que é o default. Aqui ele tem outras opções que eu não vou escolher, né? Mas ele tem outras opções aí de geração de código, com
né, usando o Elasticsearch, que é um framework que quando integrado ao teu projeto, ele faz uma indexação, tipo mini Google. É um mini Googlezinho. Ele indexa todos os textos para quando você for fazer buscas, não ir no SQL fazer a busca. Faz nele que ele faz a busca otimizada. É para isso. Tá? E aqui a escolha de front-end. Eu vou escolher o front-end Angular. Eu vou deixar aqui que ele vai gerar o front-end também com o ambiente administrador. Aqui a internacionalização, ó, eu vou escolher a língua default, Brasil, e deixar aqui português, inglês, eu vou botar aqui francês, ó, basicamente aqui. Pode ser todas, mas aí não vou querer. Aqui são outras opções de framework de teste que eu não vou marcar nenhum. Então, eu estou criando um template, estou criando um projeto vazio chamado e-commerce, né, o FPA Labs, que funciona como, né, monolítico, com esse pacote, com essas configurações de banco de dados, PostgreSQL, cache ou não, vai funcionar com Angular, etc. Eu vou gerar no meu GitHub. Poderia fazer o download do zip desse projeto vazio, né? Vai ser um projeto assim vazio do Jhipster, né? Gerado aqui online. Poderia gerar aí na minha máquina também por linha de comando. Funciona também, tá? Mas aí online fica mais fácil para a gente interagir aqui. Demora uns minutinhos aí, dependendo da versão aí, do momento que tiver congestionado o GitHub, mas é rápido também. Ó. Já gerou. E aqui o link do projeto já está para vocês aqui, ó. Podem acessar agora lá o projeto. Vou acessar também. Esse é o projeto vazio. Ó. Então, o projeto Jhipster vazio, né? Mas, né, ó, é um projeto valendo. Ó. Tem todas as configurações bonitinhas, tem até classe de teste. Tá aqui os pacotes, ó. Tá aqui o pacote onde vai adicionar as entidades persistidas, que não tem nenhuma aqui, só tem as padrão dele para login, né? Do sistema, mas as nossas, que nós do e-commerce não foram criadas aqui, que vai criar. Então, uma aplicação Spring Boot completa junto com o front-end Angular, ele compila tudo junto e roda na mesma máquina. Tá? Que é uma aplicação hoje de uma arquitetura que, cara, se você pegar aplicações aí, tá todo mundo correndo para back-end. Se todo mundo não, mas boa parte do mercado, tipo o Mercado Livre, o que eles usam no back-end? Cara, usam Spring Boot. Tem outras opções? Claro, Golang, etc. Eles usam outros stacks de tecnologia, mas também usam Spring Boot. Várias mesmo aplicações de mercado hoje realmente famosas usam esse stack para desenvolvimento de aplicações ou microaplicações, enfim, microserviços deles aí, como queira chamar. Então tá aqui uma aplicação completa, acabei de mandar, toda bonitinha, tem uma documentação, como roda e tal, já vou rodar aqui na minha máquina para vocês. O que eu vou fazer agora, ó, voltar aqui para o nosso design, e agora eu vou selecionar o projeto e-commerce, e vou no botão, ó, no botão Open, eu vou editar. Mas eu não quero editar ele. Eu vou voltar para cá e vou no botão Apply. No botão Apply é justamente onde eu vou, de fato, aplicar para o meu projeto, que é um projeto vazio. Agora eu vou aplicar aquele model lá. Aí está aqui, ó, a da Hilton. Não sei se vai aparecer aqui, mas por isso que sempre tem esse botãozinho aqui, ó, Refresh. Que ele vai lá no GitHub e pega os últimos projetos. Aí pode ser que ele, ó, e-commerce FPA Labs. Agora apareceu aqui, que eu criei agora, né? Então, agora sim, ó, no meu GitHub, no meu pessoal, o repositório que eu criei anteriormente, agora, e-commerce FPA Labs. E aí, apply this model. Aí ele vai fazer a mágica aí, que é basicamente, por linha de comando, ele executa Jhipster, import JDL, passa aquele TXT, aí ele faz a combinação. Ele lê o TXT, olha, identifica as classes, as 5 entidades, olha, e vai gerando código. E gerou. Ó. Então, ele não gera diretamente, tá? Ele gera um pull request. Né? Então, se eu for no... Aí é gerência de configuração, né? Não cabe no escopo da aula explicar para vocês aqui. Mas aqui no GitHub que a gente tinha aberto anteriormente, ele está lá no Branch Master. Esse pull request aqui eu vou aceitar. Eu vou aqui clicar aqui nele. Ele basicamente, ó, alterei tudo isso. Aceita? Aí eu vou dizer, ok, aceito. Né? Aceitei todas as alterações que ele fez e agora essas alterações foram para o meu branch master.
Então, aqui, ó. Tá aqui o branch main, ó. Aí no branch main, como eu aceitei o pull request, se eu for de novo naquele pacote onde está, ó, olha aqui que vocês estão vendo agora, ó. Endereço, pedido, tararã, olha aí, usuário. Usuário, public class Java, tudo mapeadinho, bonitinho para o Hibernate, ó. Relacionamento, lista de endereços, ó. Lista de endereços. Aí, como a gente colocou bidirecional, provavelmente quando você for lá em endereço, olha como é que tá, ó. O usuário. Tem um atributo do tipo usuário, que é, né, é um one-to-many. Então, de um lado tem um e do outro lado tem um many, que é a lista. Né? Pedido, né? Eu acho que pedido a gente colocou isso, ó. Esse bidirecional também. Então, aqui, ó, produto pedido, ó. Então, dentro da classe pedido, que é uma entidade, que é basicamente uma tabela do banco de dados, tá aqui, ó, chamada pedido, mapeamento objeto relacional, ele está aqui, ó, produto pedido, que é uma lista. Assim, cara, se a tecnologia, isso pode servir até para vocês estudarem. Ah, não sei o que é Deripster, não sei o que é Spring Boot, não sei programar em Angular. Gera uma aplicação aqui, vai estudar a aplicação gerada, pegar a aplicação completa. Vai por G reversa, né? O que eu vou fazer aqui para finalizar? Eu vou baixar esse projeto e vou rodar na minha máquina, tá? E aí, você, enquanto vai demorar um tempinho, talvez, para rodar, eu queria já ouvir vocês aí, tá? O que vocês têm aí de comentário, dúvidas? Eu vou já fechar aqui a apresentação, vou compartilhar a minha tela toda e vão falando. Estou Eu tentando... tenho uma dúvida. Pode falar. Questões de, porque eu vi que você criou lá nas entidades, né, como se fosse um arquivo SQL e tal. Aí Uhum. ele gerou as entidades, as representações em classe, né? Mas aí como é que funcionaria as questões de regra de negócio? Elas entrariam também naquele arquivo JDL ou teria que editar o arquivo Java em si para implementar elas? Ou Eu tem tenho alguma que outra ferramenta nesse editar o contexto de arquivo Java hipster? em si. Arquivo Java, entendi. É porque, tipo, estamos aqui falando de uma ferramenta open source. Beleza. Ele foi feito justamente para dar um start, para você não fazer do zero tudo. Mas, né, e também não foi feito para ser um concorrente de ferramentas. Existem ferramentas de mercado nessa mesma linha de teoria de software, de MDA, que fazem isso que está falando. Que na própria ferramenta você tem lá um editor de regra de negócio, de if, else, que ele vai lá e gera o código correspondente. Mas, assim, uma que eu sei, eu não vou citar nomes, mas uma que eu sei que é bem conhecida em Portugal, na Europa, assim, há 3 anos atrás eu cheguei a consultar uma pessoa que comprou a licença delas, a licença era em torno de 100 mil reais. Você, como fábrica de software, pagava 100 mil reais para comprar a ferramenta, depois pagava uma taxa anual de, sei lá, 7 mil reais para manter aquela licença na tua empresa. É caro, né? É bem caro. Dependendo da tua empresa, pode ser que vale a pena. Né? Realmente, se você produz muito software, pode ser que 100 mil reais seja pouco. Mas, assim, justamente, o Derip já não concorre com essas ferramentas, porque ele não tem tanta coisa assim também. Mas, pelo menos, para uma aplicação inicial, para a geração desse código, ó, gera muita coisa. Tu economizas alguns dias, talvez semanas de trabalho fazendo isso aqui que eu fiz em minutos. Tá? Então, aqui, ó, basicamente, como eu estou no ambiente Linux, eu vou na raiz do projeto, né? Estou na raiz do projeto do download que eu baixei e boto ./mvnw, que é o comando que já tem o script pronto, só para eu rodar a aplicação no módulo de teste. Tá? Obviamente, depois você pode abrir uma IDE, aí tem um Maven, você compila e tal, roda. Mas eu estou rodando aqui na linha de comando aqui no Maven, né? Para ser mais simples, né? Eu só quero rodar a aplicação. Então, quando você roda ./mvnw no Linux, ele tem um mvnw.bat no Windows, ele basicamente roda aqui o Maven, que vai baixar as dependências na primeira vez que está rodando, por isso que demora um pouquinho, e vai rodar. E também vai fazer o build, né, do front, que é o que demora mais, na verdade. Né? O Java é rápido, o problema é o Angular, né, o front-end JavaScript, que aí depende, e pode ser que dê conflito aqui também na minha máquina, que eu estou mexendo nela. Pode ser que a versão do JavaScript aqui, do meu Node aqui, do NPM, não seja compatível com o dele. Espero que seja. Tá? Falando aqui, NPM install vai baixar uns 2 GB agora aqui, mas enfim. É só o tempo de rodar, mas eu estou aqui aberto para outras dúvidas. Vamos lá. O código já está gerado. Nenhuma outra dúvida, pessoal?
Eu vou abrir aqui o projeto lá no VS Code. Só para ir mostrando enquanto ele está baixando as dependências. É a primeira vez que roda assim mesmo. Aí vai npm, então. É um parto. Aqui. Nenhuma dúvida? Olha lá, hein? Aqui. Estou abrindo aqui na IDE só para mostrar para vocês o código. Bonitinho. Dúvida? Tudo certo. Ah, tá bom. Beleza. Então tá aqui, ó. Código fonte, bonitinho. Tá aqui, essa parte aqui é o Java, a parte web tá aqui, o app. Aí aqui dentro, ó. App, olha, as páginas, isso aí é programa. Aí eu não vou ensinar para vocês a linguagem, né? Mas tá aqui, ó. Cadastro de endereço, tem uma pastinha para cada tela, né? Aí ele tem lá o TypeScript, o HTML, é Angular, né? Se eu tivesse escolhido Vue, tinha a linguagem Vue. Se eu tivesse escolhido React, tinha React no front-end. O que interessa é a mágica do negócio funcionando, tá? Ó, dá uns erros aqui de Angular. É o Angular ou NPM que é a bronca. O Java é rápido. Já já vai rodar e eu mostro para vocês aí rodando. Aí quando ele roda, aí ele já vem, né, por padrão, aquela senha forte, admin, né? Aquela super senha, que é basicamente para você rodar localmente e depois, obviamente, você não vai disponibilizar sua aplicação valendo para os usuários com admin. Mas uma questão de teste, ele já gera ela assim. Esperando aqui. E agora foi. Tanta coisa rodando aqui nessa máquina. Deixa eu fechar aqui o PostgreSQL também. Tem serviço aqui, um monte de coisa. Acho que agora vai. Nenhuma dúvida? Veja que para rodar demora mais do que para programar. Isso é legal. É rápido, assim. Né? A questão toda aí, talvez na disciplina de vocês, faça sentido usar o JHipster para prototipação, por exemplo. No mínimo para isso. Para você, peraí, faz sentido essa modelagem? Vou validar com o professor? Eu vou mostrar um diagrama, assim, um diagrama seco. Por que eu não mostro uma aplicaçãozinha rodando? Por que eu não faço o diagrama no JDL e valido ele com uma aplicação rodando? Porque é outra percepção. Aí depois vai dizer, mas não gosto de programar em Angular, não gosto de programar em Spring Boot, eu quero programar em outra coisa. Um protótipo, né? E dá para avançar no desenvolvimento também. Se você tiver um conhecimento mínimo aí de front-end JavaScript, cara, com o código do Hipster, basicamente você vai ter que fazer ali customizações de regra de negócio, de que pode, que não pode, menu e tal. Mas assim, fazer relatórios, que ele não gera relatórios, né? Não gera nada de dashboard, é só basicamente o cadastro, o CRUD. Mas só isso, né, entre aspas, só isso já é assim um trabalho de semanas, né? Que vocês estão no nível de graduação, que a gente sabe que vocês não têm essa experiência toda, desenvolvimento, e mesmo quem tem experiência para construir uma aplicação dessa sozinho, do zero, um cara safo assim, para fazer isso aqui sem ter essa ajuda, só uma semana assim, de trabalho. Não, de fazer o cadastro, volta, edita, ou esqueci tal coisa, tal atributo. São algumas horas de trabalho. Não é mágica programar, né? Vocês sabem disso. Programar é resolver problemas com algoritmo. E algoritmo, né, pode ser que demore. Agora, fala sério, fazer cadastros, né, fazer coisas que são repetitivas, para quê? Né? Ó, problema aqui. Eu já passei por isso antes. Eu não sei como resolver, que eu não me lembro. Ai, ai. Eu dei um erro aqui. Às vezes roda de novo e funciona. Ai, ai. Ele veio aqui no Git. Bom, como o tempo estourou, né?
Eu vou disponibilizar a aplicação rodando num link para vocês, tá? E vocês fuçam ela, né? Mas, assim, em termos de aplicação, eu vou mostrar essa aplicação, esse protótipo aqui rapidão para vocês, que foi gerado no JHipster, sem tirar nem pôr. Exatamente igual o JHipster gera, talvez eu tenha customizado só um pouquinho ali no bem-vindo, alguma coisa. Mas aqui é um exemplo de aplicação, ó. Admin. Ó, aí você vem aqui, se fosse o nosso do e-commerce, aparecer só as opções do e-commerce. Então, por exemplo, aqui usuário, e aqui em usuário, ó, aqui em usuário, ó, tem o cadastro, aí tem aqui, ó, visualização, tem edição, tem a seleção, ó, que lembra que eu falei, ó, você seleciona, endereço, ó, como eu coloquei endereço CEP, ele aparece o CEP para eu selecionar. Ó, o usuário pelo nome, tá vendo? Se fosse uma lista, ele tem ó, many to many aqui, que ele bota como lista. O ID, que eu não posso alterar, porque já foi criado. Eu posso criar um novo, né? Eu posso vir aqui, ó, no botão criar novo usuário, ó. É um CRUD do novo, do zero, tarará, posso colocar as informações, ó. Aqui é o enumeration, ele gera esse código gerado, tá? 100% gerado, não fiz nada nesse código, só botei para rodar. Aí eu vou colocar depois o e-commerce para vocês no ambiente aí, para vocês testarem por conta do tempo. Não vai rolar, eu estou reinstalando minha máquina aqui, eu estou migrando para outra, porque ela está com problema. Então, mas é isso, o resultado é esse, pessoal. Beleza? Nenhuma dúvida?